Esquerda radical manda colocar fogo no Brasil. Queimem o Brasil é a nova onda da extrema-esquerda contra Jair Messias Bolsonaro e seu projeto de governo, que foi eleito nas urnas em 2018. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Valéria Bernardo, este é o canal Deep State TV. Hoje é dia 4 de junho de 2020, um dia tenso para o nosso país, principalmente porque nós temos, neste momento, o nosso ministro amado Vayan Traub chegando na Polícia Federal há momentos atrás para ir depor a respeito de um meme em que ele usou as falas do Cebolinha para ilustrar a forma com que os chineses falam, com aquela dificuldade de pronunciar o R e acabam pronunciando o L em seu lugar. E nisto, o ministro Abraham Weintraub foi acusado de racismo. Pois é, brava gente querida. Muito obrigada pela presença de todos. Senta o dedo no like, compartilha, valer. Vamos dar uma olhadinha como que foi a chegada do ministro Vayan Traub aí? Vamos ver? Vamos lá. Acompanha aí. É o melhor do Brasil, cara. Só. Valeu, Abraham! Força, ministro! O Brasil tá com você, meu irmão! Força! Pois é, esse foi um post do Técio, né? Técio querido, um beijo, Técio, para você. Muito obrigada aí pelas imagens e por transmitir aqui para a gente, acompanhar direitinho tudo o que está acontecendo aí com o ministro neste momento. Muito obrigada, gente, obrigada mesmo, viu? O Técio está sempre aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, já tivemos aí um superchat. Só um minuto, por favor, vamos ver aqui. O Clésio diz o seguinte, dá uma olhadinha aqui quando puder. Boa tarde. Boa tarde, Clésio. Já olhei, muito obrigada. Gente, vou pedir para vocês compartilharem a valer, chamem todo mundo, porque tem muita coisa importante para falarmos nesta transmissão. Brasil Novo por Caco Siqueira, disse Val, valeu pela força, querida. Unidos somos mais fortes, é óbvio que somos mais fortes. Todos vocês podem contar aqui com o nosso apoio, com a nossa força, com o nosso amparo, da mesma forma que vocês nos amparam, tá? Realmente é hora da gente se colocar um ao lado do outro, de mãos dadas, ombros pareados, seguindo na mesma direção. Nós avisamos que íamos passar por isso há muito tempo atrás e agradeça a Deus, você está tendo o privilégio de participar da retomada de seu país. E sim, podemos perder algumas batalhas, mas nós vamos ganhar essa guerra. Não vai ser por omissão que nós vamos entregar o jogo, né? Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo só, brava gente. A coisa ainda vai ficar bem austera, tanto para o nosso lado quanto para o lado deles. Mas nós não desistiremos. E aqui a gente só tem nego fechado com a libertação do país, com todo esse aparelhamento. O Caê Lopes diz, loubar pode, falar lelado não, tá? Tá duro assim, pois é, Caí. É isso aí, mais um pouquinho, né? É tudo isso que a gente vem denunciando. Gente, isso é um absurdo completo. Força Vayan Traub, o senhor sabe que pode contar conosco, o senhor sabe que nós estamos do seu lado, o Brasil está do seu lado, nós queremos uma nova educação neste país para garantir aos nossos filhos e netos, e aos filhos e netos, principalmente dos menos privilegiados, que não sejam doutrinados e que essas crianças não frequentem fábricas de comunistas e socialistas. Muito obrigada pela presença de todos. Senta o dedo no like, compartilha, valer. Vamos lá, vamos para a nossa bateria de notícias, que hoje a coisa está tensa, está muito tensa. Separei essa notícia aqui, vou aumentar um pouquinho a fonte para vocês, do Breitbart. E ele diz o seguinte, gente, é muito bem interessante. Ele diz o seguinte, tem que
informar vocês também que a Pepa perdeu a liderança do PSL. E é assim que a gente vai, né? Colocando ali uma coisinha aqui, uma pontuação a colar, uma nova notícia, um novo desmentido. Vocês lembram quantas pessoas vieram às redes sociais dizendo, gente, postar lá receitas e anúncios de empresas na página da Pepa é tudo muito divertido, mas vocês não devem fazer isso porque vocês continuam mantendo a relevância dela. Não é bem assim, meus benzes, meus amores aqui que seguem a vovó Val. Não é bem assim. Cada vez que você se cala diante de uma cretinice de Dona Pepa e Companhia Limitada, você entra na espiral do silêncio. Não tem saída. A denúncia passa pelo mesmo caminho da divulgação, né? Que é o quê? A publicização. Então, sim, todo mundo foi percebendo que Pepa foi perdendo a relevância, não porque ela ficou no ostracismo, mas porque as pessoas demonstravam lá nas páginas dela que ninguém mais acreditava em 1 milímetro de nada do que ela falava e que todo mundo reconhecia que ela era realmente uma traíra e que ninguém confiava mais em nenhum passo desta oportunista, né? Esta alpinista social e alpinista política. Então, assim, olha, tira da sua cabecinha que a gente não tem que combater, não, tá? Porque nós vivemos nesta ideia 40 anos quase aqui no país, e não retornaremos a ela. Então, hashtag Pepa caiu do PSL, caiu da liderança. Ela que tinha o sonho de ser prefeita de São Paulo, já não temos para hoje mais na fila do pão dela, e agora também perdeu a liderança do PSL. Pepinha, a coisa fica feia, ninguém perdoa traidor. Se liga. Então, vamos lá. Eu separei aqui a matéria do Breitbart. Queimem o Brasil, esquerda radical lança onda de violência contra Jair Messias Bolsonaro. A gente vai ler aqui a notícia. A atividade violenta seguiu trocas tensas neste fim de semana em todo o país, como manifestações pró-Bolsonaro ocorridas em resposta a supostos fãs de futebol antifascistas, alguns dos quais se tornaram violentos. Imagina que forma delicada de falar. No Rio de Janeiro, esquerdistas radicais vestindo camisas fuck nazis agrediram um torcedor de Bolsonaro, não. Enfim, espancando e chutando no chão. O foco principal da atividade policial, apesar dessa violência esquerdista na semana passada, no entanto, foram ataques contra comediantes conservadores, youtubers e diversos meios de comunicação alternativos. Foi quando nós vimos aí a Polícia Federal chegar na casa do Alan dos Santos com fuzil em riste, né, apontando para todo mundo. Paulo Eduardo Martins, jornalista e membro do Congresso do Brasil, compartilhou um vídeo dos manifestantes. Eu não vou passar o vídeo, não, vocês já devem ter entendido aí que o YouTube, ele não é muito adepto da gente falar a verdade, custe o que custar, e eles vão interpretar as cenas de chamas na nossa transmissão como algo que não é apropriado para todos os anunciantes. Tá? Então, vocês sabem que esse vídeo aqui, ó, tá aqui no topo da página, vocês sabem muito bem que esse vídeo é quando os antifas, vulgo pela democracia, queimam a bandeira do país, o símbolo máximo de nossa nação, né? E aí a matéria vem trazendo aqui vários comentários de tudo isso que tem acontecido, com a desculpinha de que pelo Floyd, né? O criminoso que foi abordado pela polícia e que acabou vindo a falecer. Mas eu quero trazer um pouquinho mais dessa organização terrorista chamada Antifa, né? Desmontar um pouquinho desse blá, blá, blá que eles lutam pela democracia. Vamos procurar entender? Eu separei aqui também uma matéria do Senso em Comum do que os antifas fizeram lá nos Estados Unidos, para vocês terem ideia de com quem nós estamos lutando,
tá? O Monumento das Vítimas do Comunismo foi vandalizado em Washington. Eles picharam e vandalizaram o monumento em homenagem a mais de 100 milhões de vítimas do comunismo, tá? O movimento no Brasil é chamado de democrático, não é só auto-intitulado democrático. Ele é reconhecido como democrático por todo o pessoal da mídia mainstream, a vulgo mídia oficial, todos os formadores de opinião de esquerda, todos os artistas, hashtag fique em casa aí, hashtag não vai ter golpe e hashtag Lula livre, é só uma coincidência, imagina, não pode ter nenhuma ligação, não é possível que tenha, né? Mas esse pessoal que se diz aí batalhador pelos direitos humanos, pelos direitos da igualdade dos negros, me parece que para eles, as mais de 100 milhões de vítimas do comunismo, né, não são muito igual a eles, não. Para esse pessoal do Antifas, do Black Lives Matter, eu não sei o que falar, né? O movimento lá das as vidas negras importam, para esse pessoal, aquele monte de gente, aquele mais de 100 milhões de pessoas, aquele monte de tudo lá, de 100 milhões que morreu na mão do comunismo, vítima do comunismo, na opinião deles, poderia ter morrido mesmo. Não tem problema. Olha os sinais obscenos que eles estão fazendo para o monumento que faz lembrança aos 100 milhões de vítimas do comunismo. Pois é, tá? Isso aconteceu na segunda-feira e eles picharam e vandalizaram o memorial das vítimas do comunismo. O diretor executivo da Fundação das Vítimas do Comunismo, Marion Smith, disse que antifas não promovem a justiça ao zombar de um dos maiores genocídios da história da humanidade. Smith lembra que o site da Fundação já foi alvo de ataques de socialistas e antifas no passado. Então é bom que você se pergunte, peraí, como eles são democráticos se eles defendem o comunismo genocida, o comunismo assassino? Você precisa se perguntar. Não bastando isso, eu pensei aqui de todas as outras notícias, eu já vou aí no Superchat. Olha só que interessante que o delegado Quezado postou sobre a reação do Rodrigo Maia, do DEM, né, o nosso nhonho maravilhoso, aquele que quer instaurar uma nhonhocracia, está, inclusive, se movimentando ali para ser reeleito numa reeleição ilegal, ilegítima e tal. Veja bem a reação do Maia quando ele foi colocado, né, sobre tornar crime no Brasil o ato de queimar a nossa bandeira. Olha que coisa mais rica do mundo. Os parlamentares da esquerda, da direita ou de centro ficaram extremamente envergonhados com o que ocorreu, não só em Curitiba, com o que vem ocorrendo em algumas manifestações. Então, esse projeto de lei criminaliza de maneira mais rígida, tornando uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, deixa de ser contravenção penal e passa a ser crime quem desonrar e ultrajar a nossa bandeira nacional. Olha o nhonho. Faixas pedido fechamento do Congresso também terão punição na lei? Em votação, aqueles que foram a favor do destaque, aqueles que foram a favor da manutenção do texto, permaneçam como se acha. Então, assim, para nhonho, ele acha que a população pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento daquele poder imundo que está ali, se equipara, tá, ao crime, que não é crime mais, né? Isso aqui virou uma suruba, né? Um troca-troca dos infernos de que o que pode, o que não pode, essa insegurança jurídica, todo mundo aí não sabe o que é crime, o que não é. Fake news, é crime onde? Racismo, é crime onde? Onde está descrito lá no Código Penal para eu não cometer o crime? Não tem para hoje na fila do pão, o que é crime é o que nós decidirmos. E aí, quando ele se depara com uma proposta
de lei para criminalizar algo pontualmente, ele compara com a iniciativa de alguns cidadãos brasileiros que desejam o fechamento do Congresso, e o cidadão brasileiro tem que ter liberdade para querer e expressar o que quiser. Eu concordo com o fechamento do Congresso? Não, eu não concordo. Mas eu concordo com a troca das víboras, das lacraias, dos cânceres que lá estão? Sim. Então, é só uma questão de colocação, né? Tudo muito retórico. Um outro vídeo que eu pensei aqui é esse aqui, olha só. Olha como o Maia responde quando é consultado, perguntado pela mídia, né, na coletiva de imprensa, a respeito do que ele acha sobre criminalizar, declarar os antifas como terroristas. Dá uma olhadinha aqui. Você acha que merece resposta? Um projeto completamente absurdo desse? Não merece nem resposta. Não vamos perder nosso tempo com coisas que não terão apoio da maioria da Câmara dos Deputados. Aí eu preciso conversar com vocês sobre o seguinte, tá, gente? Não vamos perder tempo com aquilo que não vai ter o menor apoio da maioria. Quando a maioria é um bando de criminoso pendurado na lista da Odebrecht, pendurado na Lava Jato, o que você acha que a maioria vai decidir? Pela lei? Pela ordem? Pelo bem do Brasil? É óbvio que não. Então, ele dizendo, olha, eu não vou nem responder porque não terá apoio da maioria. E nós sabemos muito bem porque não terá, né? Nós vimos aí Gleisi Hoffmann, Freixo, Companhia Limitada, reunido lá com o pessoal das torcidas organizadas, apoiando aí esse movimento nada democrático, apesar dele ter democrático no nome, né? Na sua tag, no seu slogan, tudo muito democrático, todo mundo muito para nós. Democracia para nós é você fazer exatamente o que nós quisermos. E se você não fizer isso, você merece morrer exatamente como as mais de 100 milhões de vítimas do comunismo que sucumbiram à ditadura comunista em vários países do mundo e que esse pessoal aí, pelas vidas negras, né, foram lá e depredaram o monumento, violaram o monumento. O Maia é igualzinho. Mas uma verdade que não quer calar, eu quero dividir aqui com vocês algo que me deixou muito intrigada ontem. Eu vou dividir aqui pedacinhos do vídeo do canal Papo Conservador com Gustavo Geyer, né? Ele fez uma investigação do Tananã, tá? Olha só. O Gustavo, ele assevera nesse vídeo que um dos manifestantes que estavam aqui, ó, um desses 3 manifestantes que foram presos na Paulista, se trata desse Vitor Henrique dos Santos, RG número tal. Esse Vitor Henrique, ele foi preso na Paulista no último domingo, onde houve aquela manifestação horrorosa, né, aquele quebra-pau todo, eles batendo em todo mundo, ameaçando polícia, ameaçando cidadão de bem e outras cositas más. E aí o Gustavo fez uma investigação, eu não sei como ele teve acesso, eu realmente não sei se é um acesso público, tá? Mas aí ele traz aqui um documento de registro de ocorrência onde o Vitor Henrique aparece novamente, o mesmo nome, o mesmo número de RG, a respeito de um homicídio qualificado que ocorreu na casa dele, em sua residência, né? E do que se trata esse homicídio? Se trata disso aqui, ó. O filho confessou que matou e esquartejou a própria mãe em São Paulo.
Olha, eu quero abrir aqui todos os parênteses, eu estou replicando uma notícia que eu mesma não consegui entrar ali nos documentos para ver se trata da mesma pessoa. Mas me parece que sim, porque é o mesmo número de RG. A não ser que o manifestante lá da Paulista, além de ser violento, além de ser truculento, além de ser ditador, ele também esteja usando um documento falsificado. E aí deu azar de meter o número de um documento de um jovem que em 2014 tinha apenas 17 anos, que matou a mãe com 8 facadas e depois esquartejou, né? Pegou a perna, colocou num saco, jogou, né, lá para a região distante lá da casa dele, mas ali ainda na região, me parece que é sul, né, de São Paulo, e aí depois ele pegou a outra perna e colocou no outro saco, outro braço no outro saco, outro braço no outro saco, e o tronco da mãe dele, ele guardou em casa. Todas as matérias da época dizem respeito à participação da namorada de 15 anos e de mais um amigo de 19 anos. Tá? Se é o mesmo Vitor, é um pessoal assim bem amoroso, né? Bem democrático. Então eu pensei aqui algumas matérias, tá? Olha só, o jovem matou, esquartejou a mãe por causa de tarefas domésticas. Na cobertura da época, gente, a família, os vizinhos deram conta que o menino se envolveu com drogas, estava muito violento, estava roubando a mãe, não respeitava mais nada, a mãe era fotógrafa, tinha feito de um tudo por este filho, e aí o menino se envolveu com drogas, virou esse facínora, mas também algumas linhas de investigação levaram para o comportamento estranho e satanismo pela forma, pelo modus operandi como essa mãe foi assassinada, tá? A polícia disse que na época que o crime foi premeditado e existem mensagens de celular que corroboram a tese e investiga se os 3 suspeitos faziam parte, né, de alguma seita satânica. Por quê? Porque além das 8 facadas e a forma como foi esquartejado o corpo da mãe, segundo as informações que os familiares deram, eles costumavam dormir em cemitérios, tá? Esse pessoal que faz parte aí dos antifas que querem lutar pela democracia contra o genocida Jair Messias Bolsonaro e tal, que o Renan e o Marcelo Freixo apoiam. Valério Renan é o Renan Santos, lá do MBL. Então, meu bem, olha só, Marcelo Freixo vem dizendo, sabe quem ganha? Se continuarmos taxando de fascista quem pensa diferente da gente, um fascista genuíno, chamado Jair Bolsonaro. E o Renan Santos correu para colocar o seu bumbum de fora, né? O Renan, como diz o professor Olavo de Carvalho, colocou lá o bumbumzinho dele de fora, com um potinho de sal grosso, para o comunista revolucionário Marcelo Freixo fazer o que tem vontade. É este povo que apoia a democracia defendida pelos antifas nestas manifestações atrozes, tá bom? Só para deixar isso muito claro, muito obrigada, mais de 1000 pessoas online, senta o dedo no like, compartilha a valer, quero muito que vocês estejam sempre aqui com a gente. O Ronaldo Cardoso chegou aqui em mais um superchat, muito obrigada, tá? E aí, eu pergunto a vocês, até quando, brava gente? Até quando? Todo mundo aqui muito cansado, dizendo, Valéria, ninguém aguenta mais. Olha, filho, nós dormimos 40 anos. A gente tem que colocar aí no bojo pelo menos mais 30, tá? Para você começar a pensar em descansar. Antes disso, não temos descanso para hoje na fila do pão, vem comigo, segura o tchan, entendeu? Porque a gente tem muito mais aqui para fazer e para falar, então, por favor, não deem uma de, ai, não aguento. Enquanto tudo isso acontece, Marcelo Freixo soma forças com Renan Santos e vice-versa,
o que acontece? O Ministério Público Federal pediu arquivamento de inquérito sobre a tentativa de assassinato a Jair Messias Bolsonaro enquanto era candidato. O presidente, né, à época candidato, foi atacado por esse linguinha lindo, né? E aí, o que aconteceu? O Ministério Público deu parecer favorável para o arquivamento temporário do segundo inquérito que investiga o ataque, né? Para o órgão, a paralisação das investigações deveria acontecer até que o STF decida se será possível ou não periciar o celular do advogado do pedreiro. Porque é assim, tá? Enquanto o STF fica conduzindo pessoas para depor por crime do quê? Porque fez uma brincadeira com trocar o R pelo L na linguagem dos chineses, que é algo que realmente acontece, eles têm muita dificuldade em pronunciar o R. Enquanto isso, toda a estrutura que envolve a tentativa de assassinato de um candidato a presidente e o preferido, o candidato preferido, favorito da época da eleição, né? O STF é consultado através do Ministério Público Federal para poder arquivar e faz um arquivamento temporário, porque a coisa está ficando muito preta para o nosso lado, e aí não vai dar muito para a gente fazer o que tem que fazer aqui para livrar a carinha de todo mundo. É isto. É isto. Entendeu? É isto. E aí eu vou ter que compartilhar o antagolpista, né? Que diz que bolsonaristas recusam-se a depor na PF. Por que eu estou compartilhando o ANTA aqui com vocês? Para que vocês entendam o tipo de terminologia, o tipo de termo, o tipo de narrativa que eles estão fazendo. Bolsonaristas recusam-se a depor na PF, gente. Bolsonaristas são aqueles que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Teoricamente, são mais de 57 milhões de eleitores que votaram em Jair Messias Bolsonaro. Mas eles nunca, a mídia mainstream nunca vai abrir mão desse termo bolsonaristas. Por quê? Porque é assim que eles causam, né? E algo que me deu muito orgulho, o Douglas Garcia, meu amado, meu querido, meu coração, meu tudo, disse, a exemplo do que fez o Alan dos Santos, que ele não ia depor no inquérito de fake news, esse inquérito ilegítimo e ilegal, e eu abro aspas aqui para o Douglas Garcia, eu não vou depor na Polícia Federal porque eu considero esse inquérito inconstitucional, eu não vou dar nenhum tipo de legitimidade a essa ação, esse inquérito está sendo usado como factoide para perseguir aqueles que apoiam o governo Bolsonaro. Continua a matéria dizendo que o Edson Salomão concorda com o Douglas. Abro aspas aqui para o Edson Salomão. Ante a esse estado de ilegalidade, eu declaro que não posso deferir a esse procedimento do inquérito a fidalguia solicitada, uma vez que percebo cada vez mais a falta de reciprocidade e apreço à lei da instituição que o promove. Parabéns, Edson Salomão. Fidalguia não tem nenhuma, não tem retorno. O estado de legalidade é absoluto neste inquérito. Desde o início, não tinha nem que abrir debate sobre esse assunto, tinha que encerrar isso e acabou. É também uma das primeiras vezes que a PGR diz para o STF, extingue o processo, e o STF dá uma grande banana para a PGR. Então, este processo, este inquérito está eivado de ilegalidades, ilegitimidades e não deve ser acatado. Então, nós tivemos aí tanto o Edson Salomão quanto o Douglas Garcia dizendo que não vão depor e está encerrado o assunto. Só que tem algo já correndo em todas as mídias, já há alguns dias, que fala a respeito da cassação da chapa Bolsonaro com Mourão. Guarda essa informação, porque agora é o momento do chapéu de alumínio, tá? Hoje existe um clamor absoluto para que o Alexandre de Moraes
se declare impedido em suspeição para participar da continuidade do inquérito ilegal e ilegítimo que o STF promoveu contra cidadãos de bem que são apoiadores do presidente que foi eleito. Isto posto, o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, ao abrir esse inquérito, eles incorreram em todas as ilegalidades possíveis e imagináveis, e aí tem uma outra desinformação sendo forjada para o público, que é o quê? Vejam bem, se este inquérito publicizar as provas levantadas na investigação, cai a chapa Mourão-Bolsonaro. Nós conseguimos derrubar a chapa Mourão-Bolsonaro. Sabe, eu desconfio, eu tenho quase certeza que é exatamente a mesma coisa que o blá, blá, blá do Flávio cometeu o crime, o Flávio fez rachadinha, o Flávio enriqueceu ilicitamente, o Flávio porque as lojas de chocolate, porque, sabe, aquela máxima? Eu desconfio que eles vão arrastar essa desinformação para levantar humores, alterar, né, as morais, alterar os pensamentos, alterar tudo. Porque eu tenho certeza que não tem crime, muito menos prova que derrube chapa de Jair Messias Bolsonaro / Mourão, com nenhuma prova que ali eles tivessem encontrado. E a minha grande certeza em relação a isso é porque todos os equipamentos do Edson Salomão foram subtraídos, né, no ano passado, e não bastando, eles foram lá há poucos dias e subtraíram o novo equipamento do Edson Salomão. Como eles não acharam nada na primeira devassa que fizeram os equipamentos do Edson Salomão, eles foram atrás de novo de mais coisinhas. E não vão achar nada que criminalize. Isso posto, é bom que a gente comece a entender que o Miguel Reale Júnior disse que o Alexandre de Moraes deve declarar-se impedido de julgar os processos relacionados ao inquérito das fake news. Ele participou da elaboração dos fatos, ele está comprometido com a investigação e ele já tem uma posição pré-estabelecida que o impediria de exercer a juridicatura neste caso. Gente, é uma tentativa bem intencionada do doutor Miguel Reale Júnior de dar justiça ao inquérito legítimo? Não. É uma tentativa do doutor Miguel Reale Júnior a dar legitimidade ao inquérito ilegítimo. Eu não entendo como esse pessoal bota à mesa, traz à mesa uma discussão terciária como essa, não é nem secundária. Na minha opinião, chega a ser uma discussão terciária, tá? De algo que não tem a menor importância no bojo da origem ilegítima deste inquérito. É assim, olha, como se você criasse uma jabuticabeira e quando a jabuticabeira já deu tudo quanto é fruto, você dissesse assim, olha, vai lá, quebra um galinho dela que ela vai começar a se transformar numa bananeira. A ilegalidade desse inquérito está nas raízes e nas origens de onde, como nasceu. O fato do Alexandre de Moraes se declarar em suspeição, eles estão tentando legalizar o processo. E isso não deveria ser admitido, sequer pensado, um minuto sequer. Tá ok, brava gente? Gente, ó, o Brasil não é para amadores. A matéria continua dizendo que há manobra que está sendo costurada no STF para tentar legalizar aquele inquérito ilegal sem jogar no lixo todas as provas colhidas até agora. Olha, por mim, eu tenho certeza que todos que foram aviltados com a presença da Polícia Federal em suas residências e que tiveram seus equipamentos particulares e privados subtraídos, não tem o menor problema
que a Polícia Federal, por exemplo, o STF, por exemplo, publicize tudo que encontrou a respeito de eleição, apoio político, organização de passeata, manifestação, tag na internet, comentários sobre isso, aquilo outro, investigações em curso devem ser preservadas, né? Vocês sabem aí que eu estou numa investigação já tem uns 20 dias a respeito do milagroso desaparecimento da hidroxicloroquina nas farmácias de todo o Brasil, né? Inclusive falei sobre isso com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Biruliro já está ao par de tudo que está acontecendo, né? Que a notícia não chega para ele, aí tem que ser a gente que tem que passar mesmo, porque o presidente não está aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, né? Então, assim, eu duvido que ali tenha crime, mesmo porque, gente, presta atenção, se tivesse algum crime, qualquer um deles que foi aviltado por esse inquérito legítimo já estaria na cadeia. A prova de que não existe prova é que estão todos soltos. Todos. Tá. Então tá. Quero voltar para conversar uma coisa muito séria com vocês. Eu já vou aí no Superchat. Hoje, eu vi passar na minha timeline lá no Twitter uma jovem mãe que sucumbiu, faleceu de lúpus, com crise de lúpus, por falta da hidroxicloroquina. Inclusive, os familiares fizeram uma campanha no Twitter pedindo, pelo amor de Deus, que aquela moça tinha lúpus e precisava de hidroxicloroquina, utilização constante. Ela veio a falecer porque na cidade dela não conseguiram encontrar hidroxicloroquina. Infelizmente, eu não vi esse post, não vi essa campanha, não me dei conta, não apareceu na minha timeline, e é isso que está acontecendo. Nós temos não só pessoas morrendo desnecessariamente por Covid, tá? Pessoas que têm suas pré-existentes, que fazem parte do grupo, né, do grupo de risco, pessoas que o Estado está negando acesso a uma medicação barata e simples, que poderia, inclusive, evitar a internação, né, administrada ali entre o 2º e o 4º dia. Tem uma janelinha também no 9º, mas aí tem que adequar o protocolo, né? E isso é uma questão, agora passou, né? Agora isso é uma questão de direitos humanos. Esta jovem moça que faleceu, ela tinha direito a ter acesso ao medicamento para a doença dela. Ela já tomava hidroxicloroquina há muito tempo. Já orientei vocês aqui muitas vezes. Em 82 anos de utilização, não há, nos anais da ciência, nem da medicina aqui no Brasil, de usuários de hidroxicloroquina, edecloroquina e de ivermectina que tenham sofrido qualquer interação medicamentosa, qualquer alergia leve ou grave, qualquer intolerância leve ou grave, morte em 82 anos de utilização. Mas, peculiarmente, no Brasil, a hidroxicloroquina, a cloroquina e a ivermectina foram retiradas do mercado, impedindo que a população tivesse acesso à sua dose, né, de medicamentos que poderiam evitar todo tipo de complicações, porque a doença, né, a infecção seria tratada ali no momento da carga viral, é isso que a gente precisa, impedir a multiplicação, né, da carga viral, e também as pessoas com complicações reumáticas e os portadores das doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo. Eu confesso a vocês que eu abri o berreiro de novo, porque eu poderia ter salvo mais uma vida, o Brasil poderia ter salvo mais uma vida, que uma pessoa com lúpus veio a falecer, deixou um filho pequeno, a família desamparada, por causa de babaquice da Anvisa, que transformou esses medicamentos em controlados.
E os estados, de alguma forma, não estão permitindo que estes medicamentos cheguem às farmácias. E eu não estou entendendo o que está acontecendo, por isso que eu ainda não passei para vocês tudo, porque eu estou no caminho da investigação, eu estou investigando. Então, não dá para entender, pelo amor de Deus, vou pedir aqui uma ajuda, um clamor, ministra Damares, nos ajude nisso, maior direito humano que esse nós não vamos encontrar hoje no país. Por favor, ministra, nos ajude. Nos ajude. Hoje, uma mãe que deixou um filho pequeno morreu porque não encontrou a hidroxicloroquina ali na região onde ela morava. Ela já estava procurando há 3 semanas. Uma portadora de lúpus. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério, isso é genocídio. Entendeu? Por favor, nos ajudem a tomar força. Sabe? Eu não aguento mais chorar, porque eu vejo pessoas morrendo por causa desta palhaçada de transformar hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina em remédio controlado. Anvisa! General Barra, não é Almirante Barra, faça alguma coisa. Por favor, nos ajude. Nos ajude, tem gente morrendo. Isso é um absurdo. Por favor, gente. Eu quero que você deixe aí no nosso comentário, não no chat, tá? No comentário, se você necessita tanto da cloroquina, da hidroxicloroquina ou da ivermectina, qual é o seu problema de saúde? Deixa aí no comentário a região que você mora e há quanto tempo você está procurando esses medicamentos e você não está encontrando. Por favor, eu vou pedir para uma pessoa do nosso grupo do Telegram, que faz parte aqui do clube de membros, me ajudar a filtrar esses e-mails. Me deixe, por gentileza, um e-mail de contato. Não vá me deixar o WhatsApp. Me deixe um e-mail de contato. Nós vamos entrar em contato com você. Por favor. Vamos ver se a gente consegue fazer um pouquinho mais do que a gente já tem feito e um dia eu conto para vocês. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos superchats. Muito obrigada pela presença de todos. Senta o dedo no like, compartilha a valer. Oi, Teca. Teca Filho está aqui. Essa democracia deles é de povo do demo. Pois é, Teca. É isso mesmo. Leudo Gério, Valéria, Deus te abençoe. Beijos. Obrigada, Leudo Gério. Grande parceiro aí. Maurício Chelou, doutor Miguel é comunista. Sim, ele é comunista. Sim. Ele é. Vinícius chegou aqui, novo membro do canal. Gente, espera só um pouquinho. Até amanhã, tá? Eu informo a vocês sobre a nossa live de membros. A gente vai abordar um assunto muito esquisito que está acontecendo com a Covid, quarentena, antifas e militares nas ruas. Live de membros. Só posso falar para vocês. Tá bom? Para quem não faz parte do nosso grupo do Telegram, você pode mandar o seu celular para o nosso e-mail, tá? A gente vai adicionar você. Ou você pode também ter acesso às publicações que a gente faz, aos conteúdos exclusivos para os membros na nossa aba comunidade, que só quem vê é quem se torna membro do canal, tá? E eu peço a vocês que nos ajudem mesmo, ok? Gente... Essa semana a gente está falando do livro Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, Politicamente Incorreto do Feminismo. Eu acho que essa semana seria a semana perfeita para a gente falar do politicamente incorreto do racismo, né? Mas, enfim, a livraria Vavaval, vou colocar aqui na tela para vocês verem que maravilha, tá? Eu peço a vocês que realmente compartilhem a valer. Nós estamos com promoção em alguns títulos que você encontra aqui, ó. Algumas sugestões, tá? Aqui nós temos o Daniel Stulin, Alexandre Costa, Olavo de Carvalho. Você pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Esse livro, Falsa Aurora, da Le Pen,
É, assim, um livro que eu muito recomendo, é um livro maravilhoso, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. E esse pessoal que está na rua se chamando de Antifa tem uma ligação toda especial com esse tipo de narrativa. Então, como que você está mais preparado? Vai estar mais preparado para bater as coisas na mesa, pisar o chão da realidade? É se informando, e a gente tem aqui a Livraria Valéria Bernardo, que é a melhor livraria da atualidade, a mais gostosa, a mais linda, a mais colorida, a mais em conta, a mais econômica, a que entrega mais rápido, entendeu? Fiquei tão feliz ontem que eu vi lá no meu Insta, no privado do meu Insta, uma seguidora que comprou 10 livros e estava lá toda boba exibindo seus livros, né? Os livros que foram entregues em menos de 48 horas. Fiquei muito feliz mesmo. É muito bom saber que a nossa equipe trabalha e trabalha para valer. Brava, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada à presença de todos, obrigada aos nossos apoiadores, obrigada aos nossos moderadores que trabalham aí na faixa para a gente, trabalham por amor. Agradeço o crescimento das nossas redes sociais, o crescimento das nossas inscrições aqui no canal. Muito obrigada. E a partir de amanhã, teria que ser hoje, né? Mas ontem eu tive um probleminha que não me permitiu gravar o vídeo da manhã. Então, a partir de amanhã, todos os dias, um videozinho pequenininho pela manhã e às 15 horas, eu aqui ao vivaço com vocês. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque eu estou acompanhando lá bem de pertinho o depoimento do nosso amado Weintraub. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, blá, 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 blá. Se você quiser nos apoiar e não faz isso pelo Superchat, porque você não possui cartão de crédito, aqui na descrição da live tem uma conta que você pode fazer o seu depósito de qualquer valor, tá bom? Beijo no coração, muito obrigada. Quase 130 mil, hein, Nath? Quase 130 mil. Estou muito feliz, viu? Muito obrigada. Senta o dedo no like, compartilha, valer, a gente se fala. Se acontecer qualquer coisa extra, a gente lá abre uma live especial e bate um papo, tá bom? Semana que vem, tudo como dantes no Quartel de Abrantes. Quarta-feira, nossa live às 23 horas com Camila Ábido. E ela também participa de nossas lives exclusivas para o nosso grupo de membros. Beijo no coração, a gente se fala.